Mais um momento importante aqui no nosso ministério. E esse podcast tem sido um podcast de muita bênção para nossas vidas, porque fala do tempo de qualidade. A gente que está fazendo um trabalho importante. Eu acredito que esse trabalho é importante no segmento de evangelizar, de levar as boas novas. E a gente tem falado sobre o QDV, qualidade de vida. E eu tenho certeza que essa tarde vai ser... Essa tarde, vou começar de novo, Pedro. Deu? Então, pessoal, tudo bem? Mais um podcast, firme e constante, em que nós estamos falando sobre tempo de qualidade, não procrastinar. E hoje a gente está recebendo uma visita muito importante, pessoa que tem nos ajudado um monte a dar crescimento, fazer com que aconteça mesmo em nossas vidas, para depois de poder semear com certeza. Que acredito que palavras comovem, atitudes arrastam multidões. E com hoje está conosco aqui o Léo Robalo, que vai poder estar compartilhando de muita coisa conosco. Para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui, sempre ter tempo, sempre estar aqui é tempo de qualidade e estar dentro desse ministério do qual eu compartilho e admiro do propósito é sempre especial para mim e espero que a gente possa ajudar ao máximo aí a galera com o conhecimento que é importante, sempre nesse equilíbrio da ciência com a palavra divina, que a gente possa ajudar ao máximo esse povo aí. Então, Léo, fala assim a origem, como é que começou na tua vida, como é que foi tua infância, como é que foi a tua educação, a ponto de tu entender que na escola tu precisava realmente buscar algo para chegar a esse ponto que hoje tu está, né? E que tem sido a referência, um trabalho que tem sido anunciado, né, de uma forma de muita qualidade. Como é que foi essa origem? Como é que foi o começo? Sim, bom, eu sou nascido em Porto Alegre, né? Me criei no bairro Sarandi, um bairro em uma das vilas de dentro do bairro Sarandi, muito humilde, uma criação muito simples, mas que eu agradeço muito a Deus pela criação que eu tive, paterna e também local, porque me ensinou muita coisa, assim, me deixou forjado para muita coisa que depois a gente precisa passar na vida e aprender. E eu agradeço muito a Deus porque eu acredito que o meu propósito de vida, que hoje eu entendo como propósito, mas que sempre foi uma vontade que eu tive, que foi a de fazer educação física, eu sou uma das poucas pessoas que eu conheço que nunca pensou em fazer outra faculdade. De verdade, nunca pensei em fazer outra formação. Então, sempre tive essa coisa, essa veia de atleta, assim, de sempre gostar de treino, sempre gostar de preparação. Eu falo para as pessoas, chega a ser engraçado, porque eu pequeno eu já gostava de cuidar da minha alimentação, brigava com meus pais, e até hoje brigo com eles porque eles não se alimentavam bem, mas isso eu te digo, com menos de 10 anos eu já brigava com eles para que eles se alimentassem bem e eu já cuidava da minha alimentação e isso, e eu acredito que é algo de Deus, porque eu não sei eu te dizer, imagina uma criança com menos de 10 anos, de onde eu tirava isso, essa vontade do exercício e claro, também tem questão, eu não sou tão velho, mas digamos assim, lá no tempo em que eu era criança ainda se podia brincar na rua, então eu, né, tive aquela infância de jogar bola na rua até tarde, a educação física no colégio eu sempre admirei e gostei, e aí eu já tinha esse convívio com o professor de educação física, o profissional de educação física, e foi algo que ao longo dos anos foi se aprimorando, mas eu acredito muito que é algo divino porque realmente nunca pensei em fazer outra coisa. Com o crescimento, o meu crescimento em questão de idade mesmo, fui com o ensino médio, continuei com essa ideia, eu sempre tive um equilíbrio entre ter essa firmeza de fazer educação física, mas ter uma liberdade para saber onde atuar dentro, porque é uma área rica e com diversos leques para se trabalhar, né? Mas sempre dentro dessa área. Então aí depois veio o ensino médio, e eu continuei com essa ideia de educação física, sempre muito firme. Aí, claro, acontecem diversas coisas na nossa vida. Durante isso, eu passei por clubes de futebol, tive a oportunidade de jogar um tempo no São José, um tempo no Inter. E então foram mudando os leques. Eu primeiro pensava em trabalhar um pouco na questão do futebol, ou da questão da preparação física de atletas mesmo. Aí depois conheci um pouco mais da musculação, que é o fundamento do treinamento físico, né? Até a minha chegada na faculdade. Saio, porque aí, fechando esse leque de futebol, ali por meados de 17 anos que eu saí do Inter, não deu mais certo, e aí eu ingresso na faculdade, com 18 anos, eu ingressei na faculdade em 2017, e aí, claro, aí a gente vai conhecendo o fundamento do treinamento físico, e fui me apaixonando por algumas outras áreas disso,
a principal que hoje eu me sinto já referência para algumas pessoas, o treinamento físico mesmo resistido, a musculação, o que a gente trabalha lá todo dia. E aí fui me aprimorando, e aí a questão do estudo, e aí virando homem mesmo, fui entendendo a importância do estudo, a importância da busca, de novo, como eu te falei, muito importante da criação, então me criei num lugar onde eu agradeço muito a Deus pelos pais que tive, principalmente o pai, que é aquela figura paterna mesmo, onde vai te mostrar Sim. o caminho, e ele seguiu muito bem a palavra de Deus, onde diz para ensinar a criança o caminho, porque a gente teve uma criação, tu sabe, também veio de bairro simples, onde a gente vê tudo de muito perto mesmo. E eu nunca, graças a Deus, nunca pensei em fazer nada fora da linha, digamos assim. Então eu agradeço muito ao meu pai por isso, porque tive essa criação e ele sempre me mostrou o quanto era importante o estudo, independente da profissão que eu fosse seguir. E essa questão que eu te falo de ter uma veia de atleta, assim, sempre gostei desse lado de atleta, traz junto com isso a disciplina, né? Então eu fui formando um caráter, digamos assim, disciplinado, e isso foi me ajudando nessa busca, depois em faculdade, graduação, busca por cursos extras, livros, e aí sempre buscando isso foi que eu consegui chegar até os dias de hoje, conseguindo me tornar aí uma referência para algumas pessoas, para várias pessoas, já acredito que dentro do treinamento físico. Literalmente firme e constante. Firme e constante. Nós acreditamos nisso, que para começar tem que ser firme. E para tu terminar o que começou tem que ser constante. Perfeito. Então essa caminhada assim, na periferia, na vila, na favela, como é falado, assim, depende do lugar, né? Quando se abre, quando vem essa oportunidade, tem que ser firme e constante, né? E a gente vê que ao contrário, né? Eu tive decepções, e nessas decepções eu acabei, né? Por escolher, né? Por escolher a questão do lado errado, embora família boa, embora, né, um caminho para eu também chegar a um lugar tão bom quanto hoje tu fala, mas eu fico vendo que como eu fui para um momento difícil, tu, em meio à dificuldade, tu venceu essa dificuldade daquilo que era oferecido, né, pela circunstância, né, nós somos de origem pobre, né, mas tu é um vencedor na área, né, então essa origem, né, ela é importante, né. Ela é importante, é a base, né, foi uma base muito importante. Eu sempre tive uma questão em mim muito firme, assim, de prosperidade, de buscar prosperidade, de buscar abundância, e depois isso tudo eu confirmei e entendi que é o que Deus tem guardado para nós, dentro da palavra dele tem isso escrito, e eu sempre tive essa veia em mim. Então, longe disso, nunca desmenosprezando o lugar de onde vim ou as pessoas que tinham lá, mas sempre quis buscar algo diferente para mim. E isso, juntando com a minha veia essa veia que eu sempre falo que tem essa veia de atleta, esse lado disciplinado, foi o que fez ter a constância, porque constância é um dos pilares da disciplina, né? Sim. Então, e estar aqui no podcast, no Firme Constante, no projeto e no nosso Ministério Aspirantes de Cristo, eu acho que tem muito a ver com isso, até porque a gente acredita que Deus não une pessoas, né? Une propósitos. Sim. Então, sempre falo, eu lembro que logo que eu entrei aqui, uma vez, teve uma situação que eu tive que fazer uma ligação pro Pedro, e eu falei, cara, impressionante, porque teu pai sempre fala, o nosso pastor sempre fala firme e constante, e eu sempre tentei levar minha vida dessa forma. Então, eu acredito, Deus prepara tudo, né? Eu vejo ele num formato de preparo, Deus vai preparando todas essas situações. Às vezes a gente acha, quando a gente chega numa igreja e ouve a pregação de um pastor, a gente fala, parece que ele está falando para mim. Realmente ele está, mas isso tudo está dentro de um preparo de Deus. E assim foi que aconteceu comigo. Logo no primeiro dia em que eu vim como visitante aqui no ministério, na Igreja Aspirantes de Cristo, eu senti que tudo que tu falava era para mim, e acredito que isso, Deus foi quem te usou naquela noite para falar comigo, para marcar um encontro comigo, e me trouxe para dentro de um ministério onde eu compartilho todas as ideias e propostas disso, para que a gente possa crescer junto.
Acredito que quando nós somos firmes e constantes, também vem uma situação que ela é bíblica, né? A gente, dentro da questão do que tem para nossas vidas, né? E a gente busca algo, tem um objetivo, a gente é firme e constante. Eu fico vendo que isso está no plano de Deus, né? Dentro da coisa certa, né? Sim. E também é um compromisso. Compromisso com a vida. E Deus tem compromisso quem tem compromisso com Ele. Sim. Embora a gente não conhecia Ele no total como hoje a gente tem a cada dia conhecido, né? Total que eu digo desde o tempo que começamos até agora, mas todo dia é momento de conhecer Deus. Então eu fico vendo que é um compromisso. E Ele tem compromisso. Então quando a pessoa agora tem essa clareza do Evangelho, que são as boas novas, e que ela está linkada a um propósito de vida, o sucesso é garantido. Porque a pessoa começa a entender de fato, amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente precisa estar nesse momento de cuidar de si, né? De se cuidar. E eu fico vendo que essa área que tu escolheu é uma área que sempre foi, mas hoje está sendo cada vez mais comprovado, né? Que é a importância do benefício físico, né? Para o cérebro, né? É comprovado. E aí Deus tem os seus que se destacam para poder ajudar pessoas que vão se destacar. Então, para tudo é um preparo. Eu estava há pouco tempo falando com um dos diretores aqui e nós falamos sobre a questão do chamado, né? Então, quando a gente entende o chamado, não se escuta mais, a gente ouve, né? O escutar é como se entrasse pelo um ouvido e saísse pelo outro, mas o ouvir, ele vai no coração, a ponto que tu tem que saber que envolve emoção, envolve ações, e aí vem essa disciplina, né, física. E aí quando tu traz agora o teu desenvolvimento na tua vida, né, dos teus pais, né, te ajudar a desenvolvimento, o teu momento com Deus, tudo num propósito, né? E como falei, né, é importante o exercício físico, né? Como é que foi isso primeiramente na tua vida, depois desse momento novo, que agora tu conhece de fato a mão de Deus sobre a tua vida, uma clareza espiritual, e como é que tu vê agora esses benefícios, como é que tu consegue trabalhar isso, sabe, de forma que ele não é só uma questão de obter sucesso numa carreira, financeiramente, mas como é que tu vê isso no plano de Deus, assim, a questão física, em algo que um tempo atrás era muito complicado de se falar na igreja, sobre o cuidar do físico, né? Porque era muito ligado à vaidade, muito ligado à idolatria do corpo, né? E como é que tu vê hoje, né, em que nesse momento Deus está com essas ferramentas e que hoje tu te apresenta como uma delas? Eu sempre, desde que eu comecei a buscar a Deus e entender os propósitos dele, eu sempre busquei fazer uma linkagem da ciência com a palavra, né? A ciência já nos mostrava há muito tempo já nos mostra a importância, né? E este mandamento que tu citou, amar o próximo como a ti mesmo, eu acredito que infelizmente por algum tempo, e talvez até hoje seja mal interpretado por algumas pessoas, porque elas acabam amando mais o próximo do que a si mesmo, e não o próximo como a si mesmo. Então, quando tu esquece de te amar e ama mais os outros, tu já está automaticamente descumprindo esse propósito. Agora, quando tu entende que primeiro tu precisa te amar e criar uma boa base de ti para que de ti saia algo bom e pro próximo, aí tu já começa a enxergar de uma forma diferente essa questão física, né? Eu acredito que infelizmente a gente conversa um pouco sobre isso, né? A questão da religião levantou alguns muros que infelizmente sim. por algum tempo afastou algumas pessoas e ficaram com uma visão errada de algumas coisas por um tempo,
né? Talvez linkando muito essa questão do exercício físico com a parte vulgar do corpo, né? Mas não entendendo na essência o que o exercício físico pode fazer, né? Como a palavra de Deus nos fala da questão de ligamento, de ossos, da restituição disso, como pode ser, que a gente usa o termo regenerativo, como isso pode se regenerar e sempre ser algo novo, que eu acredito que é o que Deus busca para nós. Então eu acredito que teve essa separação por um tempo, infelizmente por essa questão religiosa de muitas regras que acabaram levantando muros, e se deixou de lado um pouco do princípio do que Deus quer para nós. Eu, como te falei, sempre cuidei do meu corpo por gostar do exercício físico, por gostar dessa questão de disciplina, mas depois de entender a importância de Deus, e a importância dele é total, né? Deus é a nossa vida, mas em ter esse contato mais próximo com ele, o meu corpo deixa de ser um corpo e vira um templo. Então eu tenho que cuidar desse templo para que Deus use esse templo da melhor forma possível, né? Então hoje eu consigo ser referência, e está tudo dentro de um propósito, porque, por exemplo, eu consigo ser referência hoje, e quando tu é referência tu vira autoridade, e nem sempre tu vai virar autoridade só na tua área de fato, como no meu caso o exercício físico. Hoje, durante aulas, eu consigo falar sobre o evangelho com pessoas. Então tu entende como está tudo ligado no propósito. Hoje, tu sabe, tem alunas minhas que frequentam nosso ministério, tem aluna minha que já se batizou, né, dentro do nosso ministério. Então eu acredito que é tudo linkado dentro de um propósito, e quando eu entendi esse propósito, foi que eu cuidei ainda mais do meu corpo e busquei ainda mais ser referência e ser exemplo da melhor forma possível, para que as pessoas entendam o quão importante é a gente cuidar da nossa saúde e ter ela em primeiro lugar. Porque, como tu falou, o chamado, o propósito, independente de qual for, eu acredito que tu vai precisar de uma boa saúde para cuidar dele, né? Sim. O Pedro, vai soltar a live? Ah? Tá rodando aqui já. Tá rodando? Não, eu pensei que não tava rodando a live, tá rodando já? Então assim, até mesmo que a gente vai estar gravando, mas eu queria soltar um pouquinho para o pessoal estar mais por dentro, né? Sabe, é uma das questões que essa questão do muro, os muros religiosos, eles foram criados pelos homens sem entender o significado, o que é a palavra religião, né? For falar religião na Bíblia, é cuidar dos órfãos, das viúvas, das suas necessidades. Então criou algumas situações que fogem disso. Então criou alguns muros, e esses muros fez com que as pessoas deixassem de ter comunicação. E o comunicar é importante, né? Sim. Comunicar o como se sente bem, como tem uma vida hoje abençoada por estar realmente cuidando que é do mandamento. Amar o próximo como a si mesmo envolve, né? Envolve se cuidar. E eu vi que depois que realmente, quando me volto para a questão da educação física, porque para tu ter uma questão física, para tu praticá-la, tem que ter uma educação. Sim. É uma educação, tu tem que cumprir horários, tu sabe que tem regras, tu sabe que também é um desafio também, né? Então, para um desafio, tu tem que te preparar para esse desafio, que é o peso vai aumentando, o foco ele vai ficando diferente. Então eu fico vendo como foi importante, sabe, a questão física, buscar a educação física para situações dia a dia. Então, só quando eu estou na academia, 6:30 da manhã está lá. Então eu ouvi isso e vi isso, e estou vivendo isso na prática. Tá ali, a gente está com 30 quilos em cada braço, levantando. Nesse momento não tem depressão, não tem ansiedade, quer dizer, não tem que ficar lembrando de um passado que não deu certo, lembrando de um futuro, será que vai acontecer? A gente só quer levantar o peso porque o músculo está cheio, o sangue já bombou, tu tem que saber oxigenar. E eu fico vendo que depois no dia, não é que eu não vá sofrer, que eu não vá ter tristeza ou felicidade, que são coisas... circunstâncias, mas eu fico vendo como isso é importante na hora de eu trabalhar isso, né? Já trabalhar isso
sendo que isso foi uma ação do Espírito da minha vida. Quando li essa palavra, né? É uma palavra que muito me chamou a atenção, que diz ali, né? E lhes darei tendões e músculos e cobrirei de pele, porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. E aí no versículo, né, no próximo versículo diz assim: enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele, porém não havia respiração nos corpos. Eu fico vendo que Deus estava preparando para uma batalha. Preparando, claro que esse texto fala muito de escatologia, era para o futuro de Israel, né? Mas eu fico vendo Deus preparando através de uma profecia. O profeta teria que profetizar. Ele lançaria uma palavra sobre aquela situação. Então eu fico vendo como é importante nós profetizarmos acerca daquilo que vai ser de bom nas nossas vidas. Isso envolve exercício físico. Sim. Isso envolve essa busca que libera substâncias importantes do nosso corpo. E nisso tu pode falar, né, de uma forma com excelência, né? Então eu fico vendo que hoje, nos dias de hoje, né, é uma ferramenta, a tua profissão é uma ferramenta nas mãos de Deus para que as pessoas possam ter tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, poder ter essa bênção, exercício físico, essa educação física na sua vida, tá educado para viver esse momento de bênção com o exercício físico, até mesmo nas questões difíceis que podem acontecer no dia a dia, e não descarregar isso em pessoas que não precisam, né? Como é que tu vê hoje a questão assim desse momento em que as pessoas estão tendo entendimento disso, mas muitas vezes não pesquisam, não avaliam, e na hora da ação ela não tem uma constância, começa, não vai até o final. Como é que tu vê isso hoje, né? Dentro dessa questão tão forte que está, a fala é tão forte sobre a questão física, e como é que tu vê hoje, como é que as pessoas estão sabendo disso, como é que é para as pessoas saberem disso de uma forma mais profunda? Então, eu acredito muito na questão de que, como eu te falei, eu já era apaixonado, sempre fui, né, pela área, mas por questão do exercício físico. Mas depois do meu encontro com Deus e buscar as questões dele para minha vida, eu entendi a importância da nossa saúde, né? E por quê? Tudo que a gente for fazer, tu não consegue fazer nada sem tua saúde, né? A gente fala sobre isso, linkar, saúde, a gente fala muito do ranking lá, né? Saúde, família e trabalho, porque sem a saúde tu não consegue fazer nenhuma outra coisa na tua vida. A pessoa pode mudar esse pódio como ela quiser, botar o propósito ali, botar o que for de importante para ela, mas eu acredito que nada na vida dela vai ser bem feito, desculpa o termo, mas nada vai ser bem feito se não tiver uma boa saúde, tanto física quanto psíquica, né? E o exercício físico hoje é comprovado que interfere de uma forma muito positiva nessa questão psíquica também. Ali tu falou de uma forma que a gente conversou sobre isso, digamos assim, de uma forma mais grosseira, né? Quando a gente está fazendo exercício físico, a gente é tão exigido física e psicologicamente que a gente não consegue pensar em passado, que é o que nos traz a questão de depressão, ou em ansiedade, que é o que nos traz, ou em presente, é o que nos traz as questões de futuro. Mas isso a gente fala na prática, mas questão fisiológica também, o exercício já tem mostrado o quanto ele é benéfico, né? A questão, quando tu tá fazendo exercício físico, o teu corpo, ele começa a ter um fluxo sanguíneo muito maior, né? Teu coração começa a bater muito mais forte, porque o teu corpo necessita disso, a tua musculatura necessita desse fluxo sanguíneo maior. Então, quando isso acontece, não é só o corpo, tô falando um corpo num todo, da cabeça aos pés, então envolve a questão cerebral. E quando tu aumenta o fluxo sanguíneo na parte cerebral, tu melhora muito a parte do pré-frontal, né? O córtex pré-frontal, que é responsável por tomada de decisão, responsável por pensamento. Então tu já vê que começa o exercício físico
a trabalhar numa questão cognitiva, numa questão psíquica, porque vai estar mexendo em pensamento, está mexendo em questão de pensamento. Quando tu trabalha a questão aeróbica, a gente tem também uma melhora no que a gente chama de hipocampo, é uma parte mais central do cérebro, responsável pelas memórias. Então, de novo, tu vê essa questão do exercício físico ajudando nessa parte mais cognitiva. E aí vão ter vários estudos, diversos estudos que mostram o quanto ajuda em melhora, ajuda nessa questão de retardar algumas perdas cognitivas que é isso a gente vai ter, não tem como, né, não tem como a gente fugir disso, mas o exercício físico ele está muito ligado hoje, está totalmente comprovado o como ele é importante e ajuda nessas questões psíquicas, melhorando em questão estrutural mesmo, porque o nosso cérebro ele é como o corpo. Tem duas coisas que eu vejo que a galera às vezes parece que acha que difere da musculatura, mas não difere, que é o nosso coração e o nosso cérebro, né? Os dois são estruturas que tem a questão do fluxo sanguíneo, e quando o fluxo sanguíneo é aumentado, elas melhoram em questão estrutural, assim como a musculatura que a gente vê mais fisicamente, né? Aparentemente. O cérebro, quando é aumentado o fluxo sanguíneo, é aumentado o número de neurônios. E aí tu tem sinapses, de novo, melhora a tua questão de pensamento e de tomada de decisões. O nosso coração da mesma forma. Ele tem um músculo chamado miocárdio, né, que é um músculo como todos os outros do nosso corpo. Quando a gente faz com que nossa frequência cardíaca suba, o fluxo sanguíneo aumenta, ele é hipertrofiado como qualquer outro músculo do nosso corpo. Quando o coração tem um músculo forte, o que acontece? Ele bate mais forte, então ele precisa bater menos. Porque esse é o processo que acontece e por isso que é tão importante o exercício físico para essa questão cardíaca, que hoje também é altamente, é mostrada de uma forma alta em índices de pessoas com problemas cardíacos e levada a óbito. É tão grande essa questão cardíaca, porque a galera não entende o quanto é importante o exercício físico para o coração. Porque quando tu tem um coração forte, quando tu começa a fazer o exercício físico, o teu corpo pede lá pro teu coração, que é o motor do teu corpo, certo? Então ele pede mais sangue. O teu coração, quanto mais forte, mais sangue ele manda. Então se ele mandar bastante sangue pro corpo, ele não precisa bater tantas vezes. É por isso que uma pessoa bem condicionada tem a frequência cardíaca mais baixa do que uma pessoa não tão bem condicionada. Porque o coração dela é mais forte, então tanto em situações de exercício físico quanto em situações diárias, o teu coração vai estar sempre batendo menos, porque ele é forte, então ele bate uma vez e manda muito sangue para o corpo. Então tu tem um coração que trabalha menos, e aí como qualquer outro artefato que a gente possa pensar em qualquer coisa, uma TV tem um tempo que ela dura, então se tu usar muito tempo, meu pai sempre falava, não deixa a TV ligada de noite que vai durar menos tempo. Porque tem um tempo de duração útil, né? Uma vida útil. O nosso coração não tem um tempo determinado, mas obviamente se tu faz com que ele o tempo inteiro se esforce de uma forma muito grande, ele provavelmente vai durar menos, né? As pessoas que não se exercitam geralmente têm a frequência ali cardíaca 100, às vezes um pouquinho mais de 100 batimentos por minuto, que não se exercitam. A minha tá 47 agora. Então qual coração tu acha que provavelmente vai durar mais, né? E vai ao longo da vida também trabalhar de uma forma mais forte. Então por isso que o exercício físico é tão importante. Hoje é comprovado, hoje não, já faz algum tempo, só que hoje o exercício físico, como várias outras coisas, eu acredito que a mídia veio para nos ajudar nisso, a comunicação, que a gente falou que é tão importante, hoje é mostrado de forma muito mais clara para as pessoas o quanto é importante. Hoje tu pega o celular, rola rios ali, o que vai ter muito educador físico ali falando sobre essas importâncias. Mas há muito tempo já é comprovado o quanto o exercício físico é importante, tanto para a parte psíquica, quanto cardíaca, quanto física mesmo, que também não tem menos importância, porque é o teu corpo, né? É o que te leva. Eu fico vendo que hoje, como tu falou agora sobre a questão de tantas pessoas que hoje estão comunicando sobre isso, a própria Bíblia diz que a ciência é se multiplicar, né? Não é a ciência é dividir ou somar, multiplicar. Então tem visto como está
como a questão do saber sobre isso, muitas pessoas estão sabendo, né, como é importante a questão de cuidar da educação, começar com uma educação física, cuidar do físico e os benefícios, né, né, para a mente, né, para o corpo. E o porquê que tu acha que existe uma questão hoje, embora todo mundo está sabendo, ainda existe a questão de uma pessoa não buscar uma disciplina? Tem pessoas que estão ainda procrastinando a um número muito alto, ou com tanta informação esse número diminuiu? Porque quando eu sou informado de algo, é claro que existe uma questão que as pessoas às vezes estão só escutando, não estão ouvindo, né? A profundidade daquilo que está sendo anunciado. Tudo bem, dessa parte. Mas diante de muitas pessoas que hoje falam sobre isso, é muito, muito na internet, né? Dos benefícios, ainda há uma questão de procrastinação, está muito alto isso, não é? Ou como é que está hoje no teu ver? Como é que isso está? Então, depois da pandemia, isso diminuiu bastante, porque ficou mais visível para as pessoas o quanto o exercício físico é importante para a questão da saúde. Então, diminuiu bastante o número, mas ainda não está nem próximo do ideal, do que as pessoas deveriam fazer, justamente por, eu acredito que por essa palavra que tu citou, que é a procrastinação. Eu acredito, na verdade, que tem é linkado a questão da procrastinação com a falta de busca por ciência, né? Que foram duas coisas que a gente citou aqui. A procrastinação é algo complicado, porque ela nos traz essa questão, essa ação de sempre deixar para depois, né? E aí é complicado, porque a procrastinação ela adia muita coisa importante na nossa vida, né? A gente vai estar falando de algo mais sério, assim, a gente pode não falar só de exercício físico, mas de sonhos, de propósitos, né? E a gente tem falado de uma forma aqui no Ministério sobre procrastinação muito importante, sim. Né? Eu tenho falado contigo sobre isso, eu postei no meu Instagram esses dias um vídeo sobre isso, e eu falei que eu não estava falando de uma forma dramática, até porque eu não gosto disso, mas eu citei lá que o cemitério é um dos lugares mais ricos do mundo, né? Porque lá tem músicas que eram para ser escritas e não foram, tem projetos que eram para ser postos em práticas e não foram, justamente por causa da procrastinação. E também, quando tu linka com essa falta de ciência, aí as pessoas não entendem o quanto é importante isso, né? E essa falta de busca por ciência, às vezes leva a pessoa, isso é muito importante, a falta de busca por ciência, às vezes leva a pessoa por um caminho errado. E aí a pessoa não tem resultado. E não tem nada que motive mais uma pessoa do que resultado. Sim, no fato. Não é? Isso é um então, fato. Por exemplo, assim, tu começou a treinar comigo. Óbvio que eu não poderia te usar muito como um parâmetro, porque tu já era uma pessoa esportiva e que gostava do exercício físico. Mas tu começou a treinar comigo num sol de 40 graus, meio-dia num campo, né? Sim. Mas tu continuou porque em 2 semanas eu já te mostrei um resultado e te mostrei o que era importante. Perfeito. E eu te mostrei isso porque eu trabalho baseado na ciência. Então eu acredito muito nessa questão, nesse link do não procrastinar a questão de busca por ciência. Quando a gente busca ciência e a gente procura parar de procrastinar, a gente consegue buscar algo maior, algo que eu acredito que é de Deus para nossa vida, algo novo, e aí sim a gente consegue trabalhar com essa questão do exercício físico. Mas essa questão da ciência é muito importante. Para a gente deixar de procrastinar é muito importante, né? Porque a gente recebeu o Pedro para treinar agora com a gente, né? E ele falou, essa semana a gente conversou por mensagem, ele falou, tô feliz porque agora eu tô sentindo que vou conseguir ter a constância, né? E provavelmente ele não teve essa constância antes porque talvez ele não tenha recebido o exercício físico de uma forma de ciência, então não gerou a ele um resultado, e aí acaba voltando, infelizmente, para uma comodidade. E é isso que acontece na maioria dos casos das pessoas, porque tu vê, todo mundo que tu perguntar já entrou provavelmente na academia alguma vez, já tentou praticar algum exercício físico, mas acaba não se firmando, não sendo constante, porque infelizmente não tem uma base científica forte, e aí não te gera resultado, e aí não te motiva, né? A constância tem muito a ver com disciplina, né? Eu acredito
que a disciplina ela tá ligada a 5 pilares assim muito forte. O primeiro que eu acredito é a gente ter um objetivo claro, né? E isso aí eu falo como educador físico, tô dando o exemplo da questão física agora, mas isso para qualquer coisa que a gente for buscar na nossa vida, que a gente tem que ter disciplina para ter a constância. E para a gente ter disciplina, a gente precisa ter, claro, um motivo, né? A gente precisa saber aonde quer chegar, precisa ter uma meta, né? Um local final aonde tu quer chegar, porque quando tu vai usar o GPS, ele só te dá o caminho depois que tu coloca o destino final. Então tu precisa saber onde tu quer chegar para percorrer um caminho com constância, né? Um segundo passo muito importante para a disciplina é você ter rotina, né? Tu tem que manter uma rotina todos os dias de algo para que tu Parou, bem? para que tu crie. Não vai mais? Não. Tá. É que tá gravado, pode? Tá. Então é importante que tu tenha uma rotina para que tu crie essa constância, né? Fazer todas as coisas o mesmo dia vai te dar consistência, o que vai também te gerar resultado, e aí isso te dá, e aí como eu falei, o resultado ele motiva a tu continuar, a tu ter essa constância. Outra coisa muito importante quando eu falo na questão de disciplina é a organização, né? Então, por exemplo, quando você quer seguir uma dieta, é muito importante ter organização dentro dos alimentos dentro da tua casa, por exemplo. Porque quando tu chega do treino, tu precisa ter tua alimentação ali já preparada e organizada, né? Para que tu consiga manter essa constância numa dieta certa, porque senão fica mais fácil de tu errar. Eu vou pra academia e graças a Deus eu tenho uma agenda cheia, então eu passo o dia inteiro lá. Então se eu não preparo minha alimentação de uma forma organizada, onde eu levo minhas marmitas para passar o dia lá, eu vou acabar errando, eu vou ir na padaria do lado. Então a organização é muito importante. E isso aqui eu tô dando exemplos que para mim ficam mais fácil de falar da parte física, mas é para tudo, não é? Se tu quer estudar para um concurso, tu precisa ter organização de tempo, de local, né? De ambiente, que é o que eu falo também. O ambiente é muito importante para ter disciplina, um ambiente favorável, né? No exercício físico a gente fala. Então, por exemplo, tu criou um ambiente favorável na tua casa, né? O que te ajuda a não errar. Então, por exemplo, quando acaba tendo alguma situação de agenda onde tu não consegue ir no horário que a gente tem combinado de treino, tu desce a escada da tua casa e tem um ambiente favorável ali já para que tu diminua as tuas chances de erro, né? Eu sempre busquei grandes objetivos físicos mesmos para mim, estéticos, sempre fui ligado a isso, e para mim buscar isso eu preciso da constância em treinos de alta intensidade. Então, para isso, o meu ambiente favorável é estar dentro de uma academia que tem uma boa estrutura para me oferecer e tem um companheiro de treino que me ajuda todos os dias nessa questão de não errar, de não diminuir a intensidade. Então, o ambiente onde a gente está inserido é muito importante. A gente fala muito disso, né? O ambiente é importante. O ambiente é importante. A gente é a média das pessoas que a gente convive. Importante, né? É muito importante tu saber o lugar quando veio realmente o momento de eu entender que chegou o momento de eu cuidar da minha saúde para eu poder, não só para mim, mas para os outros, e que chegado esse momento, estou com 50 anos, eu vi que agora eu tinha feito o que era certo, que era primeiro, eu tinha que pesquisar, avaliar, pensar e agir. Isso envolve algo muito forte, que é a questão de saber com quem tu está trabalhando. Sim. Quem é o profissional que vai estar contigo. Por quê? Porque hoje também a gente vê algo claro que virou algo, uma visão empreendedora. De duas mãos, tanto para mim, óbvio, porque eu estou empreendendo, porque hoje, tudo que hoje que eu busco na academia, ela também me dá uma questão, não um empreendedor de vender algo, mas também de informar bem que realmente o que faço faz parte daquilo que prego. Sim. Né? Me cuidar para poder realmente levar um cuidado melhor para as pessoas, e também ver que a pessoa que hoje, que no caso nós temos um trabalho junto, que tu presta serviço a nós, envolveu muito a questão de um bom profissional. Sim. Né? Alguém que realmente dominasse a questão científica, que embora quando a gente estava fazendo exercício eu não fico te perguntando
quanto de fluxo sanguíneo vai, perguntando para ti a questão de se o peso é de borracha, se o peso, mas eu sei que é uma pessoa que pesquisou, né, que avaliou, que pensou, tanto é que o ambiente que está mostra isso, né, o ambiente que está mostra que realmente é de nível. E hoje, quando tu quer prestar algo de nível, tu tem que buscar algo também de um nível bom, né? E aí que eu vi que hoje também não é só uma questão de ser um professor de educação física. Não, é ser um empreendedor da área física, né? E como é que está sendo isso hoje, nessa oportunidade que está levando uma realização fantástica para a vida das pessoas, mas também para a tua vida, para a vida dos professores que hoje são empreendedores. Hoje, então, é a tua empresa, né? É a minha empresa. É a tua empresa. Hoje tu não é mais, tu não é empregado. Eu também, eu também, essa questão de empregado, para mim, a pessoa pode estar empregada, mas se ela está servindo, ela é livre. Tu pode ser empregado ali, né, uma empresa, mas se tu está servindo, tu é livre. Livre para criar, livre para projetar. Mas voltando assim, no teu caso, como é que é hoje com visão empreendedora? Desde lá tu foi ensinado um caminho que tu deveria andar, te tornou um professor, está buscando cada vez mais, né, te capacitar na área, porque tu viu o primeiro ponto, para ti era importante, o amor é isso. E agora esse segundo ponto, que esse amor te dá uma realização de tu obter, de tu conquistar. Hoje tu mora perto da academia. Sim. Hoje tu tu foi muito inteligente nessa ação, né? Foi morar perto porque não era questão de comprar um carro porque morava longe, morar perto para mais tarde ter um carro melhor, né? Então como é que é hoje a visão empreendedora? Como é que é hoje tu como empresa, né? Como é que é esse momento hoje? Eu gosto muito de falar desse lado empreendedor e, como tu falou, eu também não gosto muito desse termo empregado, né? Um dos caras que mais me influencia, que talvez seja o que mais me influencia hoje, eu divido muitas coisas dele contigo, o Joel Jota, ele postou um vídeo essa semana sobre isso, falando o quanto a gente sempre deve buscar o conhecimento e se tornar cada vez melhor para que a gente nunca viva nessa questão, nesse apego sobre essa questão do emprego, sobre sempre ter que estar fixado a uma empresa. E aí, porque quando a gente se prende dessa forma, a gente está sempre preocupado se o nosso chefe nos valoriza ou se ele vai nos valorizar da forma certa quando a gente tiver que ser desligado daquela empresa, né? Mas na verdade, independente, a gente pode estar representando uma empresa, mas a gente trabalha sempre pelo nosso nome, né? Então, porque se tu trabalhar sempre pelo teu nome, der o melhor, mostrar resultado, né? De novo, é a busca da ciência, porque a ciência te traz resultado, e o resultado não é questionável, né? Se tu mostra o resultado, tu não é questionado, simplesmente isso. E quando tu começa a buscar essa melhora, tu entende que tu trabalha para ti, e aí tu vai buscar melhorar cada vez mais em todas as situações do teu dia a dia, e isso acaba virando um ciclo vicioso do bem, porque aí de forma direta e indireta tu está sim trabalhando para aquela empresa e fazendo com que ela tenha ganhos, né? Porque o teu trabalho impacta na situação financeira da empresa, mas tu entende que tu está trabalhando cada vez mais para ti e que toda melhora que tu tiver vai ser retornada para ti, tanto em forma de conhecimento, quanto tu te tornar referência e mesmo da questão financeira, que é importante e também é o que a gente busca crescimento, né? E eu tive essa visão também já desde cedo por essa busca, por gostar de buscar a ciência, e aí não só e a ciência não só física, mas também da questão empreendedora, da questão de buscar um desenvolvimento pessoal. E aí tu vai ver, quando tu lê livro de desenvolvimento pessoal, todos os grandes caras falam dessa questão empreendedora e do quanto é importante, mesmo estando dentro de uma empresa, tu ter a visão de trabalhar para ti, né? E aí tendo essa visão, tu vai buscar princípios, que é como tu falou, fui morar perto da academia por uma questão de logística, por uma questão de custo, de pensar em receita e custos, e aí tu vai trabalhando, tu vai levando a tua vida como uma empresa, teu nome e tua vida vira uma empresa, né? Tu vai pensar em receita, tu vai pensar em custos, tu vai pensar em agenda, logística, e dessa forma tu vai
conseguir criar uma grande carreira trabalhando, pode ser que dentro de uma empresa ou para si mesmo, mas sempre dessa forma empreendedora. Isso é fantástico, porque se vê assim, eu sempre abordei isso de uma forma muito clara, assim, que às vezes as pessoas me procuram, né? Pastor, ora por mim que eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar. Sim. E claro que eu procuro a percepção daquilo que eu estou ouvindo e tentar ver o que ele está tentando, que ele está me mostrando, o cenário, né? E aí quando eu tenho a percepção que é um trabalho, que a pessoa tá desesperada, que chegou um momento que qualquer coisa serve, eu lamento um pouco porque eu não posso trazer uma palavra para ela que vá tirar a motivação, mas eu tento trazer uma palavra de inspiração. Sim. Né? A pessoa conhecendo um pouco mais de si mesmo na circunstância de tristeza, para poder conquistar um lugar onde ela possa servir e ali galgar, né? Galgar situações, galgar o lugar ali para ela, né? Crescer na empresa, né? Mas é muito difícil isso, porque as pessoas hoje elas querem trabalho, não querem servir. Mas quando tu encontra realmente o lugar que tu vai servir, que tu ama, tu começa a ter um planejamento ali dentro que ela vai te dando experiências, que vai te dando capacidade, autoridade. Tu te torna um gestor. Sim. Das tuas emoções. Tudo de uma forma mais natural. E aí o crescimento é natural, a coisa é exponencial mesmo, como falam, né? O negócio Sim. estoura. Mas como isso é importante, assim, né? As pessoas buscarem a Deus para chegar a esse momento. E não ter que entrar num desespero, porque a ideia é que vai acabar tudo, a crise veio, mas em meio a toda essa luta, na crise, no teu caso, tu tirou o S e criou para ti, né, um desenvolvimento, desenvolveu o lado emocional, espiritual, ampliou esse amor por essa profissão, né, e hoje tu faz gestão dela. Nasceu uma empresa e que está crescendo, né? E nada melhor que de boca em boca, né? E hoje não é, tem a questão de boca em boca, né? Mas hoje de imagem em imagem, porque hoje hoje tu coloca ali na linha, tá no Instagram de imagem em imagem, tem o de boca em boca, mas isso é boa, né? Pegou, né? É boa, essa é boa. Pegou de imagem em imagem, né? A coisa vai indo. Mas sabe, muito, muito importante isso que tu falou, essa questão de tirar o S e fazer a crise e tu criar dentro de uma crise, né? Porque como tu falou, eu tive um salto muito grande dentro da pandemia, né? Então, o meu encontro com Deus e com Jesus também foi dentro da pandemia, né? Então, muita coisa melhorou para mim dentro da pandemia. E essa questão que tu falou das pessoas às vezes não buscarem o trabalho numa essência, numa questão de propósito, de visão, de missão, às vezes é por falta de identidade, né? E isso, a gente fala muito de opinião e de conselho, né? Eu não estou dando opinião, mas eu daria o conselho que as pessoas buscassem ciência. Mais dentro da ciência do que eu vivi para mim, que as pessoas buscassem mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos ajuda muito nessa questão de identidade. E quando a gente tem identidade, fica muito mais fácil da gente ter uma visão clara, de buscar o nosso propósito de uma forma mais densa e de uma forma mais clara. E aí tu vai ter um entendimento melhor quando houverem situações como aonde tu tem, que emprego tu deve estar, em que local tu deve estar, né? Às vezes tu vai abrir mão de alguma coisa e as pessoas não vão entender, mas está dentro da tua visão. Isso é outro ponto muito importante, a visão que tu tem, uma visão que Deus deu para ti e não para os outros. Então, né? Tu tem que buscar o que tu entende que dentro da ciência da palavra de Deus, tu busca o que Deus tem para ti. E foi outra coisa que eu vi dentro da palavra de Deus, é que nem Jesus, ele conseguiu, ele perdeu alguns no caminho, não conseguiu agradar a todos. Então, mas ele tinha uma visão e ele cumpriu o que ele devia fazer até o último dia. Então, quando a gente tem uma visão clara do que a gente quer e do nosso propósito, às vezes
A gente vai ouvir de algumas bocas, mas tu é louco fazer isso, mas tu vai deixar isso, mas tu vai... Então eu já tive situações assim, de largar turmas, de largar academias que eu trabalhava, onde a remuneração era muito boa, onde parecia até uma questão de ego, talvez, porque eu tinha turmas muito grandes, eu sempre conseguia arrastar multidões, assim, Sim. por onde eu ia, pela minha profissão, mas eu larguei porque eu tenho um propósito e tenho minha visão muito clara do que eu quero, então eu sei, quando a gente tem a visão clara também, é aquilo que eu te falei antes, do ponto final lá, o ponto final tá lá, mas tu cria degraus, né, tu cria os degraus para chegar lá, então é muito importante que tu tenha essa visão, porque aí tu vai subindo cada um deles, entendendo o que tu é, e também tu vai fazendo isso dentro da visão, e não dentro da visão, e aí baseado na ciência e não na opinião dos outros, que às vezes as pessoas acabam indo porque tu falou, às vezes algum irmão me procura e me pergunta sobre emprego, né? Então esse irmão está sendo abençoado de perguntar para uma pessoa sábia como tu, mas às vezes vai perguntar para uma outra pessoa e vai ir pela opinião da pessoa e não pela ciência. Isso começa dentro de si. Porque a partir do momento que eu vou fazer algo que eu não quero e eu não consigo interpretar o próprio momento para a minha vida, certamente eu vou cair em opiniões. Sim. E aí eu vou dar mais valor às opiniões do que realmente um conselho de alguém que tem experiência, que tem autoridade, capacidade na área para dizer, né? Como eu digo, ó, não faça aquilo que vai te estragar, vai manchar tua carteira, vai manchar o teu currículo, por alguns dias tu vai ficar lá, porque a visão não é a tua. Pessoas vão trabalhar em empresas familiares, nunca que ele vai ser o presidente daquele lugar. Sim. Mas ele pode se tornar um grande presidente para a empresa dele com tudo que ele aprendendo uma questão de fidelidade nessa empresa familiar. Então ele tem que entender, mas quando não entende, não aceita isso, o que acontece? Ele vai para um lugar, não consegue ter a percepção pelo aquilo que está vendo e ouvindo, e ele acaba se frustrando e vai embora ou bota as pessoas na justiça. Agora, quando uma pessoa ela ama, procura realmente se amar, calma, e eu fico vendo que quando tu pratica o exercício físico, tu consegue ter mais controle. Porque o peso que vem de uma decisão é um peso de uma decisão que tu tá levantando. É um peso que tá ali. E tu tem que empurrar aquilo ali. Sim. E a vida, a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve. E ele troca por um fardo pesado. Sim. O dele, ele é um fardo. Só que ele não traz o peso do mundo lá fora, porque o dele te mostra as condições onde tu tá. Por isso que tem pessoas que elas não respeitam o que escutam. E se nós respeitássemos mais o que nós estamos escutando da parte de Deus, de pastores, de homens de Deus, enfim, de sábios, sim, a gente cada vez mais encontrar a sabedoria de Deus para as nossas vidas, a fim de não sair da visão. Porque tu venceu crises, tu venceu situações de ter que ficar pensando como é que, vou ter que largar essas turmas aqui, o momento tá bom. Sim. Mas Jesus Cristo, ele não conseguiu agradar a todos, mas a missão dele ele cumpriu. Pela visão. Então, tô vendo que ele não se deixou ouvir e foi pela visão ciência que ele tinha. Isso. Como é importante isso daqui que é um tema que a gente trata aqui no segundo semestre, né? Opinião e ciência. Eu sempre aconselho as pessoas a buscar a Deus porque tem essa questão de preparo de Deus e como me ajudou, me alavancou na minha vida e me deixou tudo mais claro quando Deus me trouxe aqui para esse ministério, porque hoje buscando a ciência junto com a palavra de Deus, eu vejo que tudo que tu fala e busca pra gente e nos traz é algo que eu já buscava viver, mas hoje eu tenho uma clareza muito maior, sabe? Uhum. Eu nunca fui um cara de viver muito de opinião, sempre fui um cara, as pessoas falam agora meio teimoso, mas é teimoso porque eu tenho uma visão, então eu tenho uma visão e tenho a ciência, então eu vivo por isso, não por opiniões dos outros, né? O que a gente trata no primeiro semestre também, eu sempre busquei, que é se antecipar para exercer governo, eu sempre busquei me antecipar nas coisas para exercer governo. Eu fui um cara que, por exemplo, tu me perguntou dessa questão, hoje ser referência na área com tão pouco tempo dentro, eu acredito que foi pela intensidade que eu busquei os meus estudos no começo da graduação, mas eu fazia isso porque
logo quando eu entrei na faculdade eu já tinha vontade de trabalhar dentro da área, né? Então eu tive que, digamos assim, estudar mais do que o normal da galera, né? Mas isso eu sempre foi muito claro na minha cabeça. Eu sempre quis ser acima da média, então eu tinha bem claro na minha cabeça que eu precisava fazer, que é uma coisa lógica, se tu quer ser diferente, tu tem que fazer mais. Então eu sempre tive que buscar mais leitura, porque eu fiz cadeiras que eram para ser feitas nos últimos semestres, eu fiz no primeiro, para que eu tivesse esse embasamento teórico, científico, para poder logo trabalhar e cedo me tornar uma referência. Então eu sempre tive que fazer mais e mais em quantidade e mais cedo também do que os outros para poder me tornar essa referência hoje. Então eu já me antecipava para hoje poder exercer governo, entende? Eu saí da pandemia tendo uma receita 3 vezes maior do que a que eu entrei. Mas por tudo isso porque eu já me antecipava de uma forma, de um formato de trabalho que eu estava criando e que eu consegui, e que foi um dos únicos formatos de trabalho que a gente conseguiu trabalhar dentro da pandemia, que era a questão da consultoria, que é trabalhar com os alunos de forma distante, né, por vídeo, aplicativo, enfim, usando o que a tecnologia hoje nos traz, e isso fez com que aumentasse muito minha receita. Mais uma vez, eu me antecipei para exercer governo. E aí quando eu vim para cá, eu linkou tudo isso, né? Eu via que eu já fazia isso, mas aí ficou de uma forma mais clara para mim, porque eu também comecei a buscar não só na prática, não só no mundo, digamos assim, mas dentro da palavra de Deus também. E aí a gente cria uma autoridade muito boa, até para ajudar pessoas, assim. Essa semana mesmo, uma amiga muito, muito próxima minha, ela mandou um áudio falando assim: ontem não tive um dia bacana porque fui sair com os amigos, eles falaram que eu trabalho demais e que eu não devia trabalhar tanto assim, que eu devia sair da empresa que eu tô porque a empresa é meio desatualizada e eu não devia trabalhar em 2, 3 empregos diferentes com o meu trabalho. E aí eu falei pra ela assim: mas que autoridade e que ciência eles têm sobre a tua vida pra poder falar sobre isso, né? Eu falei: tu já conversou com teu marido sobre isso? E ela falou: sim, ele me apoia. Eu falei: então tá tudo certo, então segue firme. Se tu tem a visão clara disso, e tu sabe o porquê trabalhando, porque eles questionaram ela sobre, tá sendo muito ambiciosa e tal. Eu falei: não, se tu tem uma visão clara da questão financeira e da onde tu quer chegar, e o teu marido, que é o teu cabeça, te auxilia nisso e te apoia, não vai por opinião dos outros, meu. Então eu fico muito feliz, porque daí, quando a gente encontra o propósito também, a gente fica com essa autoridade e fica embasado para poder levar para os outros também. E é interessante que para tu encontrar um propósito, tem que ter uma visão, uma missão e os princípios. Aí o propósito acontece. Então eu tenho visão de algo, essa visão me chama para uma missão. Eu sei que nessa missão eu vou ter que ter princípios, porque envolve uma caminhada. Sim. Eu tenho que ter um propósito. E aí tu vai estar linkado com pessoas que realmente formam uma equipe. E que nessa equipe eu vi que quando tu forma uma equipe para um propósito, em que esse propósito é maior que nós. Sim. Porque eu estou falando de saúde, estou falando de vida. E quando falo da minha vida, da minha saúde, sim, para outras pessoas, então a gente está falando de um total, de um todo. Né? Porque tu sabe quem é, eu sei quem eu sou, a gente tem que saber disso. Isso envolve uma equipe. E essa equipe, as conversas, a conversa se fecha. O ambiente fecha. O diálogo fecha. Porque ele fecha na questão física, na questão nutricional, na questão... aconteceu um acidente, tem ali um fisioterapeuta. E a gente fica pensando, mas isso é muito caro. Eu fui analisar que eu consumia muito mais em besteira, em coisas que eu não precisava, muito mais naquilo que realmente eu necessitava, que era ter uma qualidade de vida. E aí tu tem um encontro com pessoas que realmente não estão para provar nada para ninguém, sim, porque elas provam do melhor todos os dias, que envolve a questão física, a questão emocional, envolve a tricotomia corpo, alma e espírito. Sim. Então assim, para nós tem sido um desafio, foi um desafio e está sendo hoje algo que a gente vem com tranquilidade, no sentido assim, eu sei quem eu sou. Quando começamos a postar os vídeos, não envolvia a questão de vaidade para gerar seguidores, mas sim a certeza de quem nós somos para gerar um conteúdo para que pessoas sigam Jesus Cristo. Perfeito. E comecem a buscar para a sua vida.
Não, e eu vejo hoje pessoas que tu ouve, eu ouço, nós ouvimos, do resultado. Como tu falou, né? Sim. Eu tenho resultados. Tem resultado. Eu tenho resultado. Resultado E a te melhor coisa. motiva a continuar. Não, quando eu vi questões ali e que eu sabia que ia ser com o tempo, eu comecei a me alegrar, não na questão pequena, mas na questão de ser fiel àquele momento, que parecia ser pouco, que não era pouco. Era muito. Porque quando tu é fiel no pouco, Deus te mostra o muito. Quando tu é fiel no pouco, Deus te mostra, isso aqui é muito, 2% de gordura a menos. É um músculo que está sendo criado, sendo sustentado, bombado por sangue. É uma oxigenação melhor, é uma postura melhor, é aquilo que tu sempre quis fazer e está acontecendo. E olha como é importante dessa questão do propósito e estar sempre nessa busca pela palavra de Deus, porque, como eu te falei, o meu propósito de vida é levar bons hábitos às pessoas, tá? Mas quando eu não tinha o meu propósito claro, eu já tentava fazer isso de uma forma e não é que eu não conseguia, mas muitas vezes eu estava fazendo num ambiente que eu não queria, sabe? E aí, como tu falou, quando a gente está ligado ao propósito, a gente consegue se inserir num ambiente favorável. Então, quando eu comecei a buscar a Deus, entender o meu propósito, eu consegui estar em ambientes com pessoas como tu, por exemplo, que são pessoas que me ajudaram em algo que eu acho que independente do propósito, cada um deve estar dentro da nossa vida, que é levar a palavra de Sim. Deus para outras pessoas. Sim. Então aconteceu o que eu te falei, de eu poder, dentro de uma aula, tá levando o evangelho para alguma pessoa, ou tá mostrando o nosso trabalho como forma de resultado, e aí linka a uma pessoa que é um servo, é usado de Deus como tu, e aí isso gera com que as pessoas venham a conhecer Jesus, Boas novas. Boas novas E é o que dentro de si. acontece. Se ele pode, por que eu não posso? E na questão não é de menosprezando ou diminuindo. Não, ele é um ser humano. Sujeito Sim. a falhas, como eu também sou. Falhou, mas agora buscou a restituição, buscou aquilo que era por direito dele, né? O novo. Então eu fico vendo que esse evangelho, através do esporte, tem que ser cada vez mais ministrado, quer dizer, ensinado. Eu fico vendo que é importante pregar, mas esse tem que ser ministrado no sentido de ensinar, vivido. E a melhor maneira é vivê-la diariamente. Então, eu tenho certeza que o melhor está por vir. Porque o exercício físico ele nos traz. Eu amo, eu não sou apaixonado porque a paixão passa, né? Hoje eu tenho amor pela minha profissão, pelo exercício físico, porque a gente consegue linkar ele com muitas coisas importantes na nossa vida, né? A gente consegue entender o processo, né? Quando a pessoa entende o fundamento do exercício físico, ela vai entender que leva um tempo para ela buscar o objetivo que ela quer, né? Hoje tu te sente bem, hoje tu acha que tu alcançou teu objetivo, mas quanto tempo tu tá treinando? 2 anos. Exatamente. 2 anos. A gente entende que não é do dia pra noite, como infelizmente hoje a gente tem essa questão do imediatismo, né? As pessoas querem do dia pra noite, é a geração fast food que a gente fala, né? Então a gente entende essa questão, só pra me terminar esse pensamento, a gente entende essa questão do tempo que leva, do processo, né? Que as pessoas querem atropelar o processo, né? A gente entende a questão de falta de comparação, que é outro mal muito grande hoje, principalmente depois das mídias. Isso é um lado que as pessoas não souberam usar a mídia, então a comparação é muito complicada, né? Porque, vou usar o Pedro só mais uma vez, Pedro, eu juro que eu vou te usar como exemplo aqui, ele começou a treinar com a gente essa semana, né? E ele começou a treinar do lado de um cara que treina há 2 anos. Então imagina se ele se comparar, vai dar problema para ele. Se ele quiser, se ele usar essa comparação para tentar treinar na mesma intensidade que tu, ele tá atropelando o processo, e aí pode dar problema de lesão para ele, né? Então ele é um cara que com certeza agora com a disciplina ele vai buscar todos os objetivos dele. Rápido Não consegue. tem dúvida para isso. Mas tu entende como o exercício físico mostra como a gente não pode ver com essa questão de comparação. Mas como referência. Perfeito. Porque se busca como E a referência... referência está baseada na ciência na ciência e no resultado. Porque, óbvio, ele tem referência de ti como várias coisas, né? É pai e filho. Mas falando dessa parte física, que foi o que levou ele a treinar com a gente, ele pegou essa referência porque ele viu tu tendo resultados. Sim, e tu teve resultados porque tu buscou um profissional que busca ciência.
Então aí a gente Não, vê como tá tudo... o bem puxa o bem. Porque o mal, ele vai cada vez mais se complicando o mal. Mas o bem, ele vai puxando cada vez mais o bem, porque isso se torna um ciclo, né? Uma aliança que não tem emenda, Sim, porque a gente conversa sobre isso, a gente não briga, nós não brigamos, a gente não briga por causa disso, sim, não, nós conversamos sobre isso, a gente busca resultados para que possamos viver as promessas. A gente tem uma promessa, a gente tem uma promessa, tem uma Sim. promessa. Tem pessoas que elas nascem com a promessa, tem pessoas que recebem a promessa. sim. Nós não nascemos em lar cristão. Então, que pessoas que nascem cristão, elas vêm com a promessa. A mãe tá ali, Jesus, 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 aquele negócio todo. Não que as outras mães não façam isso, capaz. Mas a questão, quando é uma família evangélica, elas conhecem todos os mandamentos, estão ali naquilo ali. Já nós não. Minha mãe orava, minha mãe rezava por mim, enfim. Mas eu recebi a promessa, né? Então, quando a gente recebe a promessa, a gente quer conversar sobre a promessa. Sim. Então, quando a gente está junto, o exemplo, a gente vai conversar sobre os resultados. É o ambiente. E quando tu está com pessoas que estão no mesmo propósito, tu quer ver o sucesso dela. Sim. Então, tu não quer ver o sucesso, o exemplo, eu e o Pedro, nós vamos conquistar isso aqui daqui a 5 anos. Não, a gente vê o resultado, o sucesso na saída de casa, Diariamente. na chegada à academia, no momento de oração, no momento de vai lá, completa o exercício e vê Deus em tudo. Que a gente lembra do que, da onde a gente saiu. E eu falo até mesmo como cristão. Eu me lembro muito disso quando tu falou, quando meus primeiros cultos aqui, quando tu falava assim, eu vejo Deus em tudo, eu falava, caraca, como é que ele faz isso? E hoje eu vivo muito assim, é impressionante, quando eu vou falar para as pessoas a minha diferença entre o Léo, claro que tem, não tem tantas diferenças práticas, digamos assim, claro que tem coisa que a gente entende que a gente tem que deixar de fazer, né? Mas, por exemplo, muito disso, eu falo muito dessa questão de como a gente vê Deus o tempo inteiro, em cada coisa, né? Mas isso tudo tá ligado à busca, ao Não, propósito. envolve a ciência. A ciência quer dizer, a experiência. Ciência fala de experiência. Eu tenho que viver o que prego. Então quer dizer que eu tenho ciência disso. Então, automaticamente, estar com pessoas que têm ciência disso, imagina, ó, a gente vai ver o teu Instagram, tu está lá trabalhando em cima disso e usando o teu próprio corpo como um laboratório, né, para chegar a níveis e falar com propriedade, não da questões só, questões classe, essa classe, mas não, na vivência, no resultado. Exatamente. E eu fico vendo que o evangelho é isso. E com isso a igreja não vai sendo motivada, a igreja, o ministério, né? O ministério vai sendo levado ao momento igreja, que é ser inspirado. Léo, foi um prazer e é o primeiro, porque eu tenho certeza que nós vamos ter outros podcasts, porque é um campo vasto, né? Ele envolve muito semear, esperar, né? Arrancar. Eu mesmo estou vivendo algo, eu para começar isso eu tive que arrancar muitas coisas de maus hábitos e esperar a terra ali, e eu tava vendo uma arvorezinha crescendo, eu disse, tá, mas aquilo lá não foi eu que plantei, aquilo ali ainda é um mau hábito, eu ir lá arrancar ele. Sim. Eu tenho certeza porque se tu deixa lá uma coisinha, vai te complicar, semear. né? Ela vai complicar como um hábito que tu vai ter, tu tá fazendo uma dieta, vai estar fazendo um negócio, mas ainda vai estar comendo ou deixando de fazer coisa que tem que ser feita, e eu creio que isso vai ser assunto pro nosso próximo podcast, porque isso não pode parar. Não, com certeza. Não pode parar e trazer pessoas que a gente falou, trazer trazer a Jo, né? Então, obrigado. Que Deus possa te recompensar esse tempo de qualidade que tu resolveu semear, tu foi ver aqui semear no podcast, né? Que ele é nosso, né? Porque a palavra firme e constante ela não é minha, é uma palavra bíblica, né? Então, meu muito obrigado. E queria que deixasse uma reflexão assim para nós sobre esse momento e o que tu aguarda trabalhando, né, até que as promessas se cumpram da maneira que Deus já tem te falado. Sim. Primeiro eu que agradeço, né? Como eu te falei, sempre sempre para mim é uma honra estar aqui, eu falo principalmente quando eu converso com a Jo, eu também falo que a gente fala, aí a gente entra a fundo em questão de
de conversa sobre Deus, sobre a palavra, eu falo, eu sou abençoado, porque eu já começo o dia, todos os meus dias eu começo com o Dan, então pra mim é uma bênção. E sempre estar contigo é um privilégio, sabe? O carinho que eu tenho por ti como pastor, amigo e pai também, que eu tenho te adotei como meu pai. E aqui sempre é um privilégio para mim estar dentro do ministério, dividindo essa visão do nosso propósito, que é muito parecido. Como a gente falou, Deus não une pessoas, une propósitos, né? E sempre que eu puder estar aqui para agregar vai ser um prazer e vai estar dentro do meu propósito, então tá tudo certo, porque esse campo é muito vasto e linkar tudo isso é muito importante. Foi uma das diferenças que eu senti na minha vida depois da busca por Deus, que a gente vai linkando tudo, como eu te falei hoje, eu consigo ver tudo dessa questão do exercício físico que tu falou, de semear, da espera, do processo, tudo a gente traz para as outras realidades e projetos da vida, né? Então tudo hoje que eu faço eu consigo linkar a Deus. Eu sou um cara de muita leitura, mas tudo que eu leio de desenvolvimento pessoal, de psicologia, depois eu vou buscar e vejo que está tudo na palavra de Deus, né? Lembra de um dia que eu te mandei, eu li um livro de noite, Mente Milionária, O Segredo da Mente Milionária, o nome do livro, e eu li ali sobre algo que me chamou a atenção, tanto que grifei no livro, e no outro dia pela manhã fui fazer o meu momento com Deus, fui ter o meu momento com Deus, e na palavra estava a mesma coisa. Então a gente vê que tudo é baseado na palavra, né? Quando eu comecei a minha busca por Deus, depois que eu tive um encontro, um dos primeiros caras que eu segui, assim, comecei a acompanhar é o Thiago Brunet, né? E aí eu li o livro dele, Especialista em Pessoas, e vi um podcast dele onde ele falou que era só você prestar atenção que tu vai ver que todos os caras de sucesso, eles seguem princípios bíblicos. Sim. Alguns não se declaram, ou talvez nem sejam cristãos, mas se tu for ver o que eles fazem, é de princípio bíblico. E depois eu vi isso porque todos os livros que eu li tem coisas, por exemplo, Mente Milionária, agora não me recordo dele citando Jesus ou falando de algo sobre religião ou sobre Deus, mas ali estava algo escrito, princípio bíblico. Então a gente vai fazendo essa linkagem, assim. Eu sou um cara de muita leitura, muito estudo. Te falei essa semana, eu li muito e escutei, vi podcasts de um cara que é neurocientista, e aí tu vai vendo como tudo que ele fala é linkado na palavra. Claro que daí precisa da nossa busca da palavra e das coisas mais técnicas, digamos assim, para que a gente linke isso e isso nos favoreça no nosso propósito, né? Então é dessa forma que eu sigo, assim, é isso que eu sempre digo. Se eu puder dar conselho, reflexão, é que as pessoas busquem cada vez mais a Deus, porque isso nos dá um norte para nossa vida muito grande, assim. Tudo que a gente vai buscar num formato mais técnico, digamos assim, vai fazer com que a gente tenha clareza disso. Tem 2 versículos que eu gosto muito, 2 ou 3, assim, na verdade. Todos que a gente for meditar vão nos trazer algo, né? Mas eu sigo muito Efésios 6:13, diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer imbatível. Depois de terem feito tudo isso, vai passar. Então esse versículo eu gosto muito, porque a gente conversa muito isso, de ajustar o capacete, de estar firme na armadura, para que a gente siga firme. E assim eu sempre tento buscar isso. Também eu gosto muito do versículo de João 14, que diz: quem tem os meus mandamentos lhe obedece, é os que me amam, e aquele que me ama será amado pelo Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele isto. Que é Jesus que está dizendo isso, né? No livro de João. Então eu sempre busco isso, depois que a gente é falho, obviamente, é humano, mas depois que eu tive meu encontro com Jesus e comecei essa busca por Deus, eu busco seguir os mandamentos dele, estar sempre firme na palavra, resistir ao dia mal, porque vai ter, né? A gente sabe que vai ter, para que depois a gente siga firme sempre na palavra de Deus e buscando o nosso propósito. Amém. Amém? Deus abençoe. É isso. Firme e constante. Firme e constante.